Muito boa noite a todos. Nessa oportunidade eu quero cumprimentá-los com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja um momento proveitoso, como foi para mim esse tema, que agora compartilho com vocês. O tema está aqui no nosso slide, raiz de amargura. Ok? Para isso nós vamos usar um texto bíblico que está em Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Quero ler um outro texto, lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 29, 18, que está da seguinte forma: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento há uma orientação maravilhosa de Deus sobre raiz de amargura nos nossos corações. Essa palavra de Deuteronômio 29, 18 foi uma palavra na ocasião em que o Senhor ordenou a Moisés que falasse aos filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles no Horebe. Para a gente seguir nosso estudo de entendimento, há de se observar três coisas importantes. Sempre deve estar trilhando o nosso caminhar nesse curso, nesse estudo sobre raiz de amargura. Primeira coisa é que nas duas passagens, tanto Deuteronômio como Hebreus, trata de alguém da comunidade que envenena os outros. Uma raiz de amargura dentro de um contexto vai com certeza envenenar os outros, transferir a mesma dificuldade de uma pessoa para outra. Segunda coisa, que apesar disso, o Espírito Santo de Deus sempre estará sondando os corações, procurando alguma raiz de pecado, para poder nos despertar e resolvermos o problema. Entendendo que raízes, elas captam o alimento que faz crescer a árvore. Então a raiz precisa ser desfeita, porque enquanto tiver raiz, ela vai produzir alguma coisa, e tem que ser coisa boa, ok? Interessante que uma coisa que eu gostaria de destacar com muita atenção é que os problemas constantes de nossa alma são causados exatamente por conta de raiz de pecado. Deixa eu fazer duas perguntas. Deixe ver para você essas duas perguntas. Queremos tomar decisões de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas? Queremos agradá-lo? Queremos fazer a vontade de Deus sempre? Queremos sempre agradá-lo? O que nós precisamos fazer? Já de início, no começo desse vídeo, eu estou dizendo, teremos que arrancar a raiz de amargura, destruir a árvore do pecado a partir das raízes. Lucas capítulo 3, versículo 9, o Senhor Jesus Cristo nos lembra o seguinte texto: e também é posto o machado à raiz das árvores. Ok? Deixe-me colocar uma coisa para você, que está no próximo texto nosso. Olha, a amargura, ela não aparece de um dia para a noite. Ela vai sendo formada paulatinamente, dia após dia. Mas ela vai numa sequência. Colocamos estes passos para que você possa ver. Primeiro vem a raiva que brota de alguma circunstância. Segundo, o tempo vai passando, semanas, meses e anos. Terceiro, quando não rejeitamos aquela ira num ato de obediência à palavra de Deus, não deixar o machado na raiz, vai para o próximo desdobramento, que é o quarto passo. Vai gerar amargura. Então ela é paulatina, não é de um dia para o outro. O nosso inimigo é sorrateiro, ele sempre vai trabalhar com calma, se nós dermos esse espaço dentro do nosso coração. Vamos continuar. Quanto mais tempo esse veneno permanece, sempre vai ser pior. E em qualquer circunstância, a amargura
vai vir à nossa mente, mesmo numa conversa simples, mesmo numa situação corriqueira, ela vai sempre aparecer para nos atormentar. Mais uma atenção gostaria de te pedir. A amargura, ela produz coisas danosas para o nosso corpo físico. Ressentimentos produzem dores, males, crises, acessos de raiva e tantos outros males que a psicologia vai chamar de doenças psicossomáticas. Ok? Mas uma observação além dessa atenção. Em muitos casos, a dor aparece logo após a gente ter uma lembrança da referida raiz de amargura que nós temos. Por isso precisamos resolver, para não vivermos nesse eterno suplício, nesse eterno sofrimento. Há uma saída para nós abandonarmos aquilo que não é legal, que não é bom, que tem machucado o nosso sentimento e machucado o nosso corpo físico. Pergunta que são feitas, eu tentei listar algumas coisas, isso é fruto de pesquisa. Preste atenção, quais são as fontes da ou de amargura? Olha, pode ter várias origens. Forte sentimento de competição, pode ser um rancor, uma inveja, um ciúme, uma insatisfação. Quando sofremos alguma derrota, a perda de um ente querido, isso também pode trazer amargura, se não soubermos lidar. Quando nós temos uma expectativa não atingida, não dermos a volta por cima. Também pode ser algo mal resolvido dentro do nosso coração, que uma pessoa vai deixar ressentir no seu coração, vai trazendo de sabor para a sua vida, e com isso a amargura vai tomando forma. Tudo isso vai favorecer o desenvolvimento dessa amargura que quer ficar dentro do coração nosso, quer ficar para nos atingir e nos deixar com dificuldades. Tudo isso favorece, mas deixe-me fazer uma pergunta. Precisamos obedecer a palavra de Deus, mas o que precisamos obedecer na palavra de Deus? É muito difícil falar sobre esse assunto, isso é muito pessoal, não sei como estou atingindo o coração de cada um. Eu espero que o Espírito Santo seja o orientador dessa fala, mas uma das coisas que nós precisamos é adotar uma filosofia de vida, é adotarmos o que o nosso Jesus disse para nós: perdoais e sereis perdoados. Se não todas as vezes que alguém nos magoar, com o tempo a gente vai ficando mais amargurado ainda. E pouco a pouco isso vai destruindo a gente. Essa raiz vai ficando fixada. Isso vai acabar nos matando. Enquanto aquele que nos magoou, e às vezes ele não fica nem afetado no momento. Ele não é afetado em nada. Abacuque capítulo 1, versículo 13. Eu achei esse texto. Vou ler para você. Abre aspas. O perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Então, às vezes, qualquer coisa que as pessoas fizeram, isso só vai ter um problema dependendo de como eu vou reagir. Em nome de Jesus, você pode mudar essa situação. Mas, pastor Márcio, como é que faz com relação a perdoar o nosso perverso? É difícil, eu sei, e que Deus nos ajude nessas questões do perdão. E quando fazemos isto, quando conseguimos perdoar e exercitamos sempre essa prática, essa predisposição no coração, Deus assume a defesa por nós. Ele assumirá para nós a nossa defesa. Capítulo 49 de Isaías, versículo de número 25, está escrito da seguinte forma: contenderei com os que contendem contigo. Quer dizer, eu tomarei postura, vou te defender. Eu vou mudar a situação, porque você abriu seu coração, você fez a sua parte. Então vamos continuar falando sobre fontes, porque eu acho que precisa de termos um pouco mais de detalhes. Eu tenho várias características, eu tenho destacado uma lista de fontes, além dessas que estou comentando. Eu vou separar apenas 3 fontes de amargura.
onde elas normalmente afetam, onde é que ela está, essa fonte de amargura, onde ela trabalha, em que contexto a fonte de amargura ela vai se proliferar, aonde ela vai desenvolver essa fonte de amargura. Primeira coisa, nas relações interpessoais. Olha lá. Primeiro, relações interpessoais. No irmão chocado um com o outro, às vezes, dentro do contexto familiar, do casamento, um parceiro que não admite o erro. Isso é muito complicado. Quando deixamos a amargura tomar conta da nossa vida, ela estraga muitas coisas e pode levar a todo tipo de pecado. Estraga, a vida da gente não vai para frente. Há sempre um clima pesado, de desconfiança, um clima de insegurança. Algumas consequências podem ser ingratidão. Ingratidão por não apreciar as bênçãos de Deus. E aí, quem tem essa raiz de amargura sempre em produção, em vez de apreciar as bênçãos de Deus, sempre virá uma lembrança na amargura. Ódio de quem nos tratou mal, atos de vingança e maldade, tanto daquelas pessoas que nos fizeram como nós podemos fazer. Influenciar as pessoas a terem pensamentos negativos. Quem tem raiz de amargura sempre vai influenciar outros. Lembra que falamos no começo que vai sempre contaminar os que estão perto da gente. Consequência também seria a perda de amizades. As pessoas querem distâncias, nos amam, mas querem nos manter à distância, porque às vezes fica difícil. Afastamento de Deus por se sentir zangado com Ele e com tudo. São coisas que nos relacionamentos interpessoais podem acontecer. Por causa de tudo isso, é importante que tratemos a raiz de amargura. Nossa vida não precisa ser definida pela amargura do nosso passado. Em Jesus Cristo nós podemos ser livres, em nome de Jesus. Essa amargura, ela é capaz de quebrar o amor comunitário. É uma coisa natural quando a amargura não é resolvida. Eu, particularmente, nunca quis ser um problema para dentro da minha comunidade. Eu sempre dizia ao Senhor: Senhor, cuida do meu coração, para que eu seja bênção tanto para mim como para aqueles que eu me relaciono. Mateus capítulo 18, verso 19, diz que Deus só responde a oração quando há acordo. E quando há acordo, há amor. E quando há amor, não há amargura. Esse jogo de palavras. E quando não há amargura, porque houve perdão, porque houve cura. A segunda coisa, além dos relacionamentos interpessoais, eu vou destacar uma bem forte, que pode ser talvez um problema que precisa ser resolvido no seu coração, é a inveja. A inveja é uma fonte de amargura tremenda. O diabo trabalha em cima disso e nós não podemos dar esse espaço. Exemplo de Caim. A inveja totalmente injustiçada o levou a um crime. A inveja dele aumentou a tornar-se fonte de amargura e desdobrou-se num assassinato. Caim é um exemplo negativo. Deixa eu destacar um texto em 1 João capítulo 3, versículo 15, que diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Essa passagem histórica de Caim, hoje na Nova Aliança, tem um desdobramento muito mais espiritual do que físico. Se físico é pecado, também aquele que odeia seu irmão comete esse assassinato. Nós nos irritamos com o outro só porque o invejamos. Dizem que isso é natural. Essas pessoas às vezes não nos ofenderam em nada, mas podemos odiar sem motivo. Mateus capítulo 5, verso 22, Tiago capítulo 3, versículo 14 e 15, diz que temos que tirar de nós essa raiz de inveja amargurada, esse sentimento faccioso do nosso coração. Terceira coisa é um desejo insatisfeito. Dos problemas sérios, essa fonte pode tornar-nos amargurado contra Deus. Se passarmos longo tempo precisando de uma determinada coisa,
uma determinada bênção, né? E ela não vem, se não descansarmos no Senhor, vamos sentir amargura. E aí, como se ofendido com Deus. Uma linha muito fininha. Outra fonte que pode nos tornar amargurado contra Deus são coisas da vida, coisas corriqueiras, contas a pagar, problemas não solucionados. As bênçãos que demoram é um desdobramento do item anterior. Se não cremos que os nossos perigos, ou melhor, que os nossos períodos de desertos são para nos provar, fatalmente ficaremos ressentidos. Se nós não pegarmos as circunstâncias e dermos a volta por cima, porque nós estamos na demanda da vida. Tudo que rola na vida, precisamos aprender e dar a volta por cima. Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz o seguinte: eu sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós temos boas intenções, Deus tem bons pensamentos, nós estamos na vida e Ele espera que as circunstâncias da vida não nos afete, nos ensine a dar volta por cima, para podermos alcançar o fim que desejamos. Tenhas fé nas promessas de Deus, uma fala que eu tenho para você. Caso contrário, eu e você ficaremos amargurados. Deixe-me dar um exemplo negativo que eu coloquei no meu esboço sobre Jó. Jó, apesar de sua fidelidade, ele disse: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Jó capítulo 23, versículo de número 2. Deixa eu colocar uma frase para você. Se quisermos ser semelhante a Jesus, temos que arrancar do nosso coração toda raiz de amargura. Vou dar um exemplo, ou dois exemplos. Saul nutria ódio amargo contra seu irmão Jacó e, posteriormente, querendo herdar a bênção, ele foi rejeitado. Isso está narrado em Hebreus 12, verso 17. Jacó, por seu lado, superou o amargo sentimento contra Lia, que era sua esposa, com quem se casara enganado, e Deus foi com ele e ele foi abençoado. Deixe-me lembrar de mais textos, porque a palavra de Deus é rica e ela é que faz o alívio. Mateus 18, 21 a 35, temos a consequência de não se perdoar. Nesse texto Jesus fala da necessidade de sermos tolerantes, perdoar tantas quantas vezes forem necessárias, sempre oferecer uma memória renovada, sempre oferecer uma memória apagada. Mateus 18, verso 21 a 35, consequência de não se perdoar. No verso 35 do mesmo texto, a consequência de não se perdoar é ter amargura no coração. Isso é lógico, ok? Porque quem não perdoa é colocado numa masmorra, no hoje, no aqui e no agora. Eu há muito tempo li um livro chamado Encarnação da Graça. Ele diz que quem não perdoa, o autor diz, inclusive o autor é o pastor Caio Fábio. Eu sugiro a compra desse livro, dessa leitura, foi nos anos de 1990, Encarnação da Graça. Abre aspas numa frase que ele disse no livro: é posto numa masmorra psicológica onde os verdugos da culpa chicoteiam dia e noite sem parar o coração de quem não perdoa. E é nesse ponto que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que não pode haver em nós nenhuma raiz de amargura, não pode ter sinaizinhos, não pode ter nada que seja detectado, que o Espírito Santo detectar, ele te fale e você resolva, não deixa para o dia seguinte. E nesta noite ele detecta o teu coração. A coisa mais importante, meu querido irmão, minha querida irmã, é o estado do nosso coração. Vamos ler Provérbios, capítulo de número 4, verso 3. Olha o que está escrito: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele é que procedem as fontes da vida. Estas coisas desqualificam o ser humano para ter comunhão com Deus. Não esqueça de Provérbios capítulo 4, versículo 3. Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele é que procedem as fontes da vida.
Vamos continuar, estamos já no final. Eu acho que tem mais um texto para lermos juntos. Efésios capítulo 4, versículo 31. Você pode abrir esse texto, dar uma pausa no vídeo, abra o texto de Efésios capítulo 4, verso 31 e responda qual é a primeira coisa que nós precisamos nos livrar. Vai lá, abra o seu texto. Abre aspas. Toda amargura, e ira, e cólera, e tumulto, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentre vós. Esse é o texto de Efésios 4, versículo 31. Você escolhe tornar-se como um Jacó ou um Esaú. Você decide. Aprovado ou reprovado diante de Deus. Você decide. Vaso para honra ou vaso para desonra. Você decide. Não tem como ficar em cima do muro. Amém? Vamos lá. Portanto, meu irmão, quando Deus, com o seu toque certeiro, apontar uma raiz de amargura no seu coração, não seja tolo, não ignore, como se ela não existisse. Não a esconda, confesse, livre-se dela. Eu esqueci de dizer que a frase não é minha, eu desconheço o autor, não me lembro exatamente onde tirei, mas se você um dia achar essa frase, pode compartilhar comigo o autor. Provérbios 28, 13, deixa eu ver se está ali. Ok, está. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aqui a prosperidade não é riqueza financeira, não. Jamais terá paz no coração, jamais será feliz. Mas os que o confessam e deixam, alcançam a misericórdia do Senhor. É assim que você deve fazer. Amém? Quando você fizer isso, com certeza as bênçãos de Deus inundará o seu coração, a sua alma. Jesus vai voltar a ser o seu bem mais precioso. E a palavra de Deus será sempre uma mensagem pessoal dele para você. Seus empreendimentos para o futuro serão cheios de esperança, alegria e bem-aventurança, mesmo em meio às dificuldades e às perseguições, pois você está totalmente livre. Louvado seja Deus. Estou desconfiado que chegamos ao fim. Oremos. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade rica e abençoadora que o Senhor nos deu em meditar nessas passagens bíblicas e lembrarmos desse tema. O Senhor falou conosco. Agora eis-nos aqui para colocar em prática, sondar o nosso coração e resolvermos o que precisa ser resolvido. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.